aviso simples, meu nome é Grande, eu sou responsável pela divulgação na internet dos eventos da escola em si. Eu vi vocês falando com o Milton, ela falou a respeito da divulgação. A divulgação, a gente tem o Facebook da escola, né, e tem o link dele no site da escola, onde a gente atualiza a programação praticamente todo dia. Então o site é www.elcv.arte.br, tá? Aqui tem a programação do Cineclube daqui, tem o Cineclube de quarta-feira na escola, tem, além da turma regular, tem vários cursos e oficinas, inclusive vai acontecer agora uma de cinema e quadrinhos no dia 19, tá? Uma oficina de um dia só, e vão entrar outras oficinas do pessoal do Cine Poemas. Poeses, obrigado. Vai abrir inscrição agora, acho que essa semana, para a oficina do Poeses também, que são várias oficinas que duram o ano todo. Então é só consultar o site da escola, e quem ainda não curtiu a página da escola, é só curtir, que aí está sendo todo dia postado, tá? Obrigado. Bom, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade, né, a essa nossa jornada pelos cinemas do Orson Welles. E aproveitando que nós temos alguns nossos novos aí, vou dar uma recapitulada, mesmo que para quem tem acompanhado o curso desde o início. Eu acho que é sempre importante a gente estar reforçando algumas das... A ideia desse curso é acompanhar, né, a carreira do Orson Welles, tentar perceber as técnicas que ele desenvolve, que ele aplica, que ele usa nos filmes, que nós estamos vendo ao longo, né, desses nossos encontros, que existe uma recorrência de certos procedimentos cinematográficos ao longo da carreira dele, e também, rapidamente, tentar situar a carreira dele do ponto de vista biográfico e como isso está inserido, né, na produção dos filmes. Então, ao longo dos sábados anteriores, nós já vimos vários filmes. Eu vou fazer uma rápida revisão desses filmes e depois citar algumas das características que ele desenvolve, que ele trabalha, que não são exclusivas, quer dizer, não é algo que só ele faz, mas digamos assim que é algo que está presente no decorrer do trabalho dele, e cada vez isso se torna mais característico à medida que a gente vai observando, né, os filmes em sequência. Quer dizer, a gente optou por seguir uma sequência cronológica, né, de certa forma está lidando com as dificuldades que ele enfrentou como realizador, né, como cineasta, e no decorrer desses nossos encontros, hoje acho que é o 7º encontro, talvez. Oitavo já, então faltam mais alguns. Então, algumas coisas que eu acho importante, vou tentar revisar agora e fazer um diálogo um pouco maior com a última aula, o último encontro, né, que nós tivemos, porque o filme de hoje tem um diálogo imediato com a Marca da Maldade, que, né, foi exibido na semana passada. Bom, em relação... Então, nosso primeiro encontro foi, obviamente, com o Cidadão Kane, que é o filme, de certa forma, mais conhecido, o filme que está nessa lista, normalmente aparece na lista do maior filme de todos os tempos, ou entre os 5, ou entre os 3 filmes mais importantes de todos os tempos. E esse filme ele nasce numa situação extremamente única e especial dentro do cinema americano. Por quê? Tem uma coisa que eu tenho falado desde o início. Dentro do cinema americano, a estrutura de concepção dos filmes ela tem uma estrutura extremamente industrial, no sentido de uma produção em série dos filmes.
Então você tem, os estúdios tinham controle total da produção dos filmes. Aquilo que a gente está acostumado a dar uma certa relevância ou importância à figura do diretor como o principal elemento responsável pela idealização do filme, é algo menos perceptível no cinema americano. Porque, ao contrário do diretor, a figura do produtor, né, tem uma relevância maior. Né? Dentro dessa estrutura do cinema americano, você tem diretores contratados, atores contratados, técnicos, montadores, fotógrafos, que trabalham para esse estúdio, né? Que são encarregados de trabalhar nessas produções. E a figura do produtor é que vai montar essas equipes e estabelecer, uma unidade de produção por determinado gênero. Pode ser comédia ou musicais, ou filmes de terror. Alguns estúdios se especializaram em filmes de terror, outros em grandes musicais. Então, essa é uma estrutura relativamente fechada. Então, o que acontece? Um diretor, se você pega a carreira de alguns diretores, ele era contratado para dirigir o filme. Né? Se vocês pegarem um grande exemplo disso, é o E o Vento Levou. Está lá na capinha, o diretor é o Fleming. Na realidade, o Fleming foi um dos diretores. E ele tinha um contrato. Quer dizer, o contrato dele, né, a maior parte dos diretores trabalhava assim. Você era contratado para fazer um filme, você exercia sua função como diretor, quer dizer, você controlava a maneira que você podia controlar o desempenho de trabalhar com os atores, escolher os planos que seriam feitos. Terminou a sua função, você saía do filme e entrava um montador, uma equipe de montagem, que ia finalizar o filme sob controle desse produtor. Tá? Então, era mais ou menos isso que acontecia. Quando que o diretor tinha um controle maior sobre aquilo que ele produzia? Em situações muito especiais, basicamente duas. Ou ele era um produtor do próprio filme, então diretores como John Ford tinham essa possibilidade de trabalhar em algo mais autoral, porque eles eram os próprios produtores do filme dele. Então ele era produtor e diretor. Ou então quando você fazia filmes Bs, filmes de orçamento menor. Então, o controle dos estudos sobre esses filmes era mais livre. Então, o diretor dessas produções conseguia ter uma certa liberdade, desde que ele não estourasse o orçamento ou estourasse o prazo para ele conseguir filmar. Agora, eram filmes que eram exibidos em sessões duplas. Eram filmes que tinham, você pagava uma entrada e podia assistir 2 filmes. Então eram filmes que tinham um peso econômico menor. Bom, surge a figura do Orson Welles, que é um sujeito que já tinha uma carreira, quando jovem, no teatro, e também na radionovela. Ele fazia adaptações de obras teatrais e exibia isso em radionovela. E ele havia adquirido uma enorme popularidade em função da Guerra dos Mundos, que foi uma exibição radiofônica que criou a maior celeuma, uma pequena crise dentro da cidade de Nova York, porque as pessoas não conseguiam identificar que aquilo era uma radionovela e achavam que realmente o mundo estava sendo invadido por alienígenas. E esse enorme sucesso fez com que ele conseguisse chamar a atenção de Hollywood, né, e fosse contratado. Eu vou exibir um trechinho da radionovela no nosso último encontro, que será 14 de maio, né, que vai ser uma aula especial para vamos fechar o curso. E ele recebeu uma proposta ímpar, uma proposta não muito comum, que um jovem de 26 anos que não havia feito nenhum filme, ele recebeu a proposta de realizar 2 filmes em 2 anos com total liberdade. E aí ele faz o Cidadão Kane. Só que o Cidadão Kane enfrentou enormes dificuldades, como estourou o orçamento, estourou o prazo,
Um dos motivos dele ser chamado é porque o estúdio estava mal das pernas economicamente, então eles pensaram que seria uma maneira de capitalizar a popularidade do Orson Welles e conseguir ter um grande sucesso. O Cidadão Kane não foi um sucesso, mesmo porque ele enfrentou enormes dificuldades, porque ele retratava indiretamente a figura de um grande magnata da mídia, que é o William Randolph Hearst, que tentou sabotar o filme de todas as maneiras possíveis, inclusive tentou comprar as cópias do filme para atear fogo, tentou coagir os produtores para que o filme não fosse exibido. Então o filme fracassou do ponto de vista comercial e, de certa forma, isso vai ser um marco da carreira dele, porque a partir desse momento ele vai lidar com a imensa dificuldade de conseguir trabalhar dentro desse tipo de produção sem a mesma liberdade que ele havia conseguido no primeiro momento. Então, no decorrer dos nossos encontros, nós vimos várias dessas tentativas. Nós vimos o Soberba, que é um filme que foi totalmente mutilado, porque aí no Soberba ele não tinha mais esse controle sobre a montagem do filme, ele não tinha o direito do corte final. Então ele faz o filme, e o filme, quando é terminado, ele não tem nenhum controle sobre o que será feito com esse filme. Então as pessoas reeditam o filme da maneira que eles acham mais conveniente. O filme também é um fracasso. Nós até discutimos um aspecto interessante, que talvez fosse o filme errado, sombrio, um filme pesado, complexo, que era lançado no momento que os Estados Unidos entravam na Segunda Guerra e as pessoas estavam querendo ver comédias, as pessoas estavam querendo ver coisas leves. E o Soberba certamente não caía dentro dessas especificações. E é um filme que foi totalmente mutilado. Vimos em seguida O Estranho, que já é um filme de baixo orçamento, em que, teoricamente, ele tem uma liberdade maior, e foi um dos poucos filmes que ele teve um retorno financeiro. O filme se pagou, foi um relativo sucesso, mas era um filme B, era um filme que era vendido em essas sessões duplas, e era um policial. Nós podemos, quem viu o filme, é possível identificar as mesmas preocupações que existiam nos filmes anteriores, do ponto de vista da fotografia, da forma como você conta a história. Embora seja um filme menor, não é um filme menos interessante, mas foi talvez o único filme que ele tenha feito sucesso em termos de arrecadação. O filme se pagou. Em sequência, nós vimos A Dama de Xangai, que é um filme que também está inserido dentro dessa estética típica do filme B, do filme noir, do filme de gênero que está associado a um público específico, que ele consegue, de certa forma, fazer porque existiu, no momento ele estava casado com a Rita Hayworth, e existiu interesse de unir a figura da Rita Hayworth, que estava famosa naquele momento, com a figura desse grande diretor, que já era contestado dentro das estruturas do cinema americano. O filme também não é um sucesso. Ele faz o Macbeth, e aí é um filme que ele faz em condições únicas, porque é um filme que ele faz em 21 dias, que era, mesmo um filme B, isso era dificílimo. Os filmes B normalmente eram feitos em 58 dias, então ele faz Macbeth, e com um dinheiro, um orçamento minúsculo. Existiam enormes críticas a respeito do Macbeth, que de certa forma é um assunto que nós vamos falar hoje a respeito disso também, porque ele toma uma série de liberdades em relação à história original do Shakespeare,
recebe críticas a respeito disso. E eu aproveitei para fazer, com vocês, fazer um contraponto com um filme que é lançado na mesma época, que é um filme do Laurence Olivier, que é o Hamlet, que, ao contrário do Macbeth, se torna um grande sucesso. O Macbeth e o Hamlet, eles passaram no Festival de Cannes, da mostra competitiva. O Hamlet ganhou, e o Orson Welles, temendo até a competição, desproporcional, porque o Hamlet é um filme de grande orçamento, retira o Macbeth da competição. No ano seguinte, então, esse é um dos últimos filmes que o Macbeth que ele faz nos Estados Unidos, e ele vai, a partir do Macbeth, começar a trabalhar num esquema muito específico de produção. Ele usa da carreira de ator, do dinheiro que ele acumula como ator, para custear os próprios filmes. E começa a fazer, e faz o Otelo na Europa, onde os filmes dele tinham uma repercussão muito maior e melhor. Então, quando ele lança o Otelo ganha Cannes até. E é um filme extremamente complicado de ser feito, porque acaba o dinheiro, dois dos atores principais desistem, tem que refazer cenas do filme, mas o Otelo também é um filme que nós vimos que tem todas essas características presentes nos filmes anteriores. Faz também o Trilhões do Passado, também é um filme feito totalmente na Europa, com uma série de participações especiais de atores europeus. E, por fim, A Marca da Maldade, que é um filme que ele inicialmente era contratado para ser ator, mas quando Charlton Heston, que era o ator contratado para esse filme, descobre que o Orson Welles estava disponível, ele força a barra para o Orson Welles também dirigir. E os estúdios, para não contrariar o Charlton Heston, que era um ator em ascensão, ele tinha acabado de fazer os 10 Mandamentos, do Cecil B. DeMille, acabam contratando o Orson Welles como diretor. E é um filme, que nós exibimos na semana passada, é um filme que tem algumas coisas especiais. Por quê? Durante o curso nós fomos falando que, com exceção do Cidadão Kane, o Orson Welles perdeu total controle sobre a edição final dos filmes. Então, o que era comum? Quer dizer, as cenas que ele havia dirigido eram remontadas, ou então contratava-se um diretor para filmar cenas que o Orson Welles não havia pensado, não havia dirigido, para inserir no meio do filme. E ele não podia dizer nada a respeito. Ele normalmente protestava, escrevia memorandos, mas em relação aos outros filmes, o material se perdeu, foi destruído. E isso não ocorreu em relação à Marca da Maldade. Na Marca da Maldade, o Orson Welles escreve um longo memorando de 58 páginas, descrevendo trecho por trecho, tentando justificar por que o filme sendo montado daquela maneira que ele havia pensado, o filme seria mais efetivo. E é lógico que o estudo não deu bola nenhuma para isso. O filme foi montado à revelia dele. O filme foi exibido, não fez sucesso também. Os filmes do Orson Welles faziam sucesso na Europa, no caso da Marca da Maldade, ganhou um prêmio, eu comentei com vocês, em Bruxelas, e o júri de Bruxelas era composto naquele momento ainda jornalistas, mas futuros cineastas, estavam o Godard e o Truffaut, que deram o prêmio da Marca da Maldade do filme do Orson Welles. Mas mesmo assim o filme do Orson Welles não passou nos Estados Unidos depois. Demorou alguns anos para passar. Quer dizer, então, embora ele já fizesse sucesso na Europa, nos Estados Unidos ele era ainda
ele era considerado um enfant terrible, né? O garoto mimado que não conseguia cumprir prazos e que não aceitava trabalhar dentro da estrutura extremamente industrial do cinema americano da época. Então, ele tem uma enorme dificuldade, não consegue mais filmar nos Estados Unidos. Ninguém dá essa oportunidade. A Marca da Maldade, a Marca da Maldade que nós vimos na semana passada, acho que era de 58, né? O processo é de 60, é o filme que nós vamos ver hoje, é de 62. Então ele fica, às vezes, um bom tempo sem conseguir filmar nada. E nos Estados Unidos estava muito difícil, as pessoas não contratavam mais o Orson Welles. Então, nesse momento, nós vimos algo que vai dialogar com o filme de hoje, que eu havia mostrado para vocês alguns trechos do Psicose do Hitchcock. Que, de certa forma, eu havia comentado com vocês que existem algumas relações entre a Marca da Maldade e o Psicose. Na Marca da Maldade existe a figura de um atendente num hotel totalmente isolado da cidade, e esse atendente, uma figura estranha, é uma figura que tem uma dificuldade de lidar com as pessoas e que, evidentemente, deu origem à figura do Norman Bates, que vai estrear o Psicose do Hitchcock. E, coincidentemente, talvez não seja em nenhum momento coincidência, o filme de hoje é estrelado pelo Anthony Perkins, que é o ator que interpretou o Norman Bates no Psicose. E a questão dele ter se descarado para esse papel vai trazer uma série de questionamentos para esse filme. Bom, esse filme nasce de um projeto de dois irmãos que mais tarde vão produzir os primeiros Super-Homens, o Super-Homem com Christopher Reeve, da década de 80, e resolvem dar uma oportunidade ao Orson Welles a fazer o filme da escolha dele, e ele escolheu adaptar o processo. Começa a filmar na Iugoslávia, na Tchecoslováquia, não sei agora se depois vai ver isso, e, para variar, acaba o dinheiro no meio da produção. E aí tem que voltar, aí ele começa a custear o próprio filme. Eles vão para Paris e terminam o filme em Paris. Bom, é uma adaptação do processo. Talvez alguns de vocês estejam aqui em função do livro do Kafka. Eu já aviso que talvez cause algum espanto, porque é diferente do livro do Kafka. Ele adapta, e uma das críticas que ele recebe é exatamente isso, que em algumas coisas são mudanças pequenas, sutis. Ele muda a ordem, por exemplo. Se vocês têm o livro do processo, são 10 capítulos. Agora, esses 10 capítulos, a ordem é meio discutível, porque o livro foi editado póstumamente, quer dizer, um amigo do Kafka depois juntou esse livro inacabado e colocou numa ordem que ele achava mais conveniente. Então são 10 capítulos. No caso do Orson Welles, para quem lê o livro talvez consiga identificar isso, ele altera a ordem dos capítulos. Por exemplo, o capítulo 3, cujo título é Na Sala de Audiência Vazia, o Estudante e os Cartórios.
ele vai para a 6ª posição. Ele filma, né? Então, o primeiro capítulo ele filma mais ou menos nessa ordem, depois vem o 4, capítulo 4, depois o capítulo 2, depois o capítulo 5, 6, o 3, o 8, o 7, o 9 e o 10. Então ele muda a ordem. Não é algo tão radical assim, se a gente for pensar que não se sabe qual seria a ordem provável que o Kafka pegaria o filme. Isso foi feito posteriormente. Agora, outras escolhas dele foram mais combatidas. Em especial a escolha do ator principal. Principalmente pelo fato de ele estar associado à psicose. E no Psicose tem a ideia que já existia naquele personagem que influenciou o Hitchcock, né, para a gente chegar no Psicose, na ideia do filhinho da mamãe, quer dizer, é um sujeito tão protegido pela figura materna. Psicose, isso é mais que óbvio, né, porque sabe toda a história, que tem uma dificuldade de lidar com a sexualidade e lidar com as pessoas em geral e principalmente com as mulheres. No filme do Orson Welles, A Marca da Maldade, isso talvez seja menos perceptível, mas se vocês prestarem atenção na maneira como, né, aquele rapaz no filme do Orson Welles lida com a figura da Janet Leigh, que está indo sozinha naquele hotel, é realmente esquisito. No caso do filme do Hitchcock, é óbvio. Então, né, esse ator ele tem ele carrega uma informação, uma marca muito forte do Psicose. Né? A figura dele ficou muito associada com Norman Bates. E uma das características do livro é que o personagem do K, né, do Sr. K, do Joseph K, né, do personagem principal do processo, é uma pessoa talvez muito neutra, é uma pessoa que você não identifica, ela vai sendo meio oprimida naquele processo, ela não tem talvez, né, uma identificação marcante de pertencer a algum grupo ou a ter alguma particularidade, quer dizer, é uma figura meio sonsa, meio amorfa, que vai sendo construída à medida que ela está sendo oprimida e condenada por um crime que ela desconhece. No caso da figura do ator, do filme do Orson Welles, a participação dele é menos isenta. Ele se sente mais culpado, e ele mostra isso, que ele, enquanto no livro não existe, né, o sujeito não tem a mínima ideia de qual é a culpa, qual é o crime que ele cometeu. Nesse filme, mesmo que ele não saiba, ele admite a possibilidade de ser culpado. Né? Ele até adota um comportamento que parece, né, que tem alguma culpa. E mais, ele rebela-se contra até. Né? Ele é mais combativo. Né? Se a gente lê os dois, se a gente lê o livro e assistir o filme, talvez seja possível identificar isso com mais clareza. E tinha uma outra característica associada, né, ao ator, que naquela época, né, já se identificava que existia uma homossexualidade escondida, né, que ele era um sujeito que não devia ter saído do armário. Né. Existia essa ambiguidade, não é nem ambiguidade, quer dizer, uma suspeita, lógico, na época essas coisas não eram ditas, principalmente na ponta tinha, né, a relevância dele, mas existia um certo zum que talvez ele tivesse, né, uma homossexualidade enrustida, que ele não tinha saído do armário. No decorrer do filme, nós vamos notar que a relação dele com as figuras femininas é extremamente emblemática, né, no sentido que
as mulheres estão sempre o assediando e ele meio sem saber direito como proceder, ou escapando ou fugindo. Então, isto gerou um certo questionamento, uma crítica, primeiro, por ele ter ousadia de mudar o livro. Eu trouxe até, se der tempo, eu vou ler depois uns trechinhos uma entrevista do Orson Welles que ele comenta sobre isso. Primeiro, ele tem essa ousadia, né, de mudar algumas das situações que estavam no livro. E outra, de ele colocar o Sr. K, né, o personagem principal, que dá indícios que possa ser culpado, mas é no sentido que todo mundo talvez tenha culpa de alguma coisa. Quer dizer, então, embora ele não saiba qual é a acusação, ele sente que ele pode ter cometido alguma coisa. E ele também ele não aceita a culpa que lhe é atribuída. Né? Então o filme foi criticado na época do lançamento e teve críticas, algumas pessoas gostaram, outras pessoas não, em função dessa liberdade. E ele justifica nas entrevistas. Relembrando agora, antes da gente iniciar o filme, para quem está aqui na primeira vez, eu normalmente faço longa introdução para tentar contextualizar mais ou menos, né, o que vai acontecer no filme e dialogar com os filmes anteriores. Ao término do filme também a gente abre espaço para discutir, para reforçar algumas coisas. E tem um outro aspecto, que quem já viu algumas vezes está acostumado, né, as pessoas que estão pela primeira vez talvez estranhem muito, que pode ser uma coisa que incomode, mas eu tento justificar porque é um bom motivo. Eu falo durante o filme. Tá? Porque eu tenho a impressão que se vocês fossem assistir o filme por filme mesmo, DVD, Netflix, tem N possibilidades. Então, eu tento, lógico, me controlar, mas sempre que possível eu chamo a atenção em cima de alguma coisa para ser observada. Eu espero que vocês depois possam assistir esses filmes na calma de casa, sem ter alguém perturbando, falando a todo momento. Mas a ideia é que esse encontro seja mais rico, no sentido de trazer algo novo, quer dizer, né, trazer a possibilidade de chamar a atenção sobre algum tópico, alguma questão que seja relevante ou interessante no momento que está sendo exibida. Né? E aí, espero que vocês possam assistir o filme depois com mais calma e ver se realmente as coisas que foram discutidas aqui, né, têm alguma procedência. Então, recapitulando algumas das características que nós já observamos nos filmes do Orson Welles. Existe um enorme apreço pela composição do quadro, que se manifesta, né, pela fotografia, e aí ele usa, né, uma técnica do claro, escuro, quer dizer, que tem muito a ver, nós até discutimos, eu trouxe, não sei se trouxe algum outro material complementar para exibir para vocês, que é o uso um uso expressivo, dramático da fotografia. Comentei com vocês a respeito da grande influência do cinema alemão, do expressionismo alemão, no cinema americano, principalmente no cinema B americano, nos filmes noir americano, nos filmes de baixo orçamento. Porque esses técnicos, né, do cinema alemão, que traziam um enorme e vasto conhecimento, né, desenvolvido após a Primeira Guerra, começaram a fugir da Alemanha com a ascensão do nazismo. E muitos foram para os Estados Unidos. Lá, né, os que seguiram carreira como diretores normalmente trabalhavam nos filmes B, né, onde eu havia comentado, eles tinham maior liberdade. E esse apreço
pela essa iluminação dramática, vai estar presente ali. Quer dizer, às vezes o personagem principal está totalmente no escuro, né? Que é uma opção. Outros diretores fazem isso, mas é uma opção do Orson Welles também. Quer dizer, e que tem muito a ver também com o nicho que ele acabou trabalhando, que é dos filmes B. Dos filmes B, isso era muito comum. Por motivos práticos, por 2 motivos práticos e por um motivo estético. Quer dizer, começa com 2 motivos práticos. Vocês pegarem esses filmes B, filme tipo de detetive, né? Humphrey Bogart, né, no início de carreira, os filmes eram um pouco iluminados. Primeiro porque, como é um filme com menor orçamento, tinha menos luz disponível. E os cenários eram piores. Então o que você fazia? Você deixava tudo escuro. Porque para você mostrar um cenário meio vagabundo, meio feito às pressas, então você deixava nas sombras. Então tinha todo esse trabalho de claro, escuro, de porções muito iluminadas, porções menos iluminadas, né, de você deixar toda uma cena a contraluz. Isso é algo que o Orson Welles incorporou também, né, e aquilo que devia ser uma limitação técnica vira uma característica estética. Então, esse uso da fotografia está presente em todos os filmes. Todos os filmes deles têm esse uso marcante. Não é exclusivo, mas é bem marcante na obra dele. Do ponto de vista da composição, é algo que eu também citei, é um cuidado com a justaposição das formas humanas e do cenário, sempre tendo construções muito geometrizadas. Você consegue identificar linhas, formas, volumes que se deslocam, que se compõem no quadro. É algo, por exemplo, comum também no expressionismo, comum, eu trouxe um exemplo, não sei se vai dar tempo de passar, no cinema do Eisenstein, por exemplo, né? Então é muito possível a gente identificar uma série de linhas, né, que aparecem, ou formas geométricas que aparecem no quadro. Nós vimos também o uso da câmera em posições não habituais. Na maior parte dos filmes americanos da época, mesmo até hoje, quer dizer, você normalmente coloca a câmera numa posição em que corresponde ao olho, né, de uma pessoa, e você normalmente filma o tempo todo assim. Orson Welles, não. Habitualmente, ele coloca a câmera baixa, ele filma de baixo para cima, né, o que aumenta o tamanho das pessoas. Então a câmera normalmente está colocada na parte inferior, filmando de baixo para cima, que a gente chama de contra-plongé, ou ocasionalmente de cima para baixo, que a gente chama de plongé, mergulho, né? Ao filmar de baixo para cima, uma outra característica que é muito comum é que você costuma mostrar o teto dos ambientes que você está trabalhando, dos cenários. E mostrar o teto sempre traz uma dificuldade a mais, porque normalmente quando se filmava, você não tem o teto, quer dizer, você não tem que produzir um teto, né? E você aproveita o teto para colocar a iluminação. Então você tem um controle, muito que a gente já entrou no teatro, pode perceber que o teatro está cheio de barras, onde as lâmpadas são todas penduradas, e com isso você consegue ter um controle muito sofisticado da iluminação naquele ambiente. Quando você não tem o teto disponível, você tem que fazer isso da maneira mais difícil, né, no chão, né? E isso traz uma dificuldade enorme. O cidadão Kane, né, ele fez isso, mas ele tinha dinheiro, ele tinha um grande fotógrafo, que é o Greg Todd. Agora, em outros filmes com orçamento menor, nós notamos a mesma coisa, né? E o que significa, né, um cuidado extremamente gigantesco na hora de você realizar essas filmagens, porque
a facilidade de você iluminar, né, é muito menor quando você não tem a possibilidade do uso do tempo. Nós vimos também que ele tem basicamente duas ferramentas, dois dispositivos que ele usa com a frequência. Um é o plano sequência, que é você filmar sem cortes. Você simplesmente coloca a câmera e não corte nenhuma vez. Você vai acompanhando o movimento dos atores o tempo todo. Ao fazer isso, você perde o controle dramático que a montagem pode te fornecer. Para compensar isso e para deixar a filmagem menos estática, que poderia de repente, né, acontecer, se você põe uma câmera e resolve não cortar, quer dizer, no início do cinema funcionava mais ou menos assim, quer dizer, você deixava a câmera fixa e os atores, né, reproduziam aquele, né, a cena a ser filmada como se fosse um teatro filmado. Para tentar compensar isso, né, para não ficar uma coisa estática, ele movimenta os atores, ou movimenta a câmera, ou movimenta ambos. Então é extremamente dinâmico. No filme de hoje nós vamos ver o terceiro plano é um longo plano sequência, que começa do rosto do Sr. K e acompanha durante uns 6, 7, 8 minutos. Isso é muito difícil de ser feito. Quer dizer, nós vimos aquele plano sequência maravilhoso do filme anterior, né, da Marca da Maldade, da abertura do filme, e esse também não é tão sofisticado, mas é um plano extremamente interessante. Então, o uso de planos sequências é uma característica. Outra característica é a profundidade de campo. Né? Enquanto no cinema americano clássico é muito comum você manter o foco naquilo que é o principal, então você tenta manter, né, se aqui está acontecendo a ação, o foco se mantém aqui, os atores todos ficam nessa posição. No Orson Welles é muito comum que, em vez de usar só essa parte, ele usa o fundo da sala. Então os personagens se deslocam da frente e vão até o fundo. Né? Usam a profundidade do campo. Então é um sistema muito tridimensional e com poucos cortes. Né? É uma outra característica. O que mais nós vimos? Né? Espelhos, né? Que é o tempo todo, esse filme também tem. Né? Outras características que às vezes eram consideradas um defeito. Né? Uma certa complexidade. Esse filme talvez seja um dos mais complexos. Já aconselho vocês não ficarem tentando entender tudo, né, a todo momento, porque o filme é mais sobre uma paranoia do que qualquer outra coisa. Quer dizer, se for uma obsessão de tentar procurar um significado a todo momento, talvez o filme seja penoso. Então tem essa questão da complexidade. Tem uma outra característica dada como crítica, que é ele tem um certo lado perverso não é o termo, quer dizer, ele tem um lado que ele parece que gostar de mostrar coisas que causam um certo incômodo. Tem um lado provocador, quer dizer, né? Tem um termo melhor para isso, sobre depois eu comento. Uma terceira característica até que a gente pode, que é dada como uma crítica, né, ao estilo dele, é que ele tem que esse estilo rebuscado, barroco, né? Essa ideia de você de você não ter um quadro totalmente limpo, quer dizer, ele vai acumulando um monte de informações, um monte de detalhes que estão todas ali. Né? Isso talvez, né, dificulte o entendimento e a compreensão. Então, revisando tudo isso,
São 19h46, é mais ou menos o tempo que a gente leva. Eu não sei, né? Podemos começar às 19h50, se alguém quiser ir ao banheiro, alguma coisa. Nós vamos iniciar, né, o filme de hoje. Ele é um pouco longo, ele tem 1h e 58 minutos. Né? Então, de novo, em alguns momentos eu vou citar, né, vou fazer alguns comentários. Eu acho que, de novo, quer dizer, não se preocupem muito se algumas coisas parecerem um pouco incompreensíveis. Talvez isso tudo seja uma manifestação de uma paranoia, mesmo porque a maneira como o filme é concebido, né, quando você é desperto no meio de um sonho, você não sabe até que ponto aquilo está se processando um sonho ou um pesadelo. E um detalhe interessante para quem viu a sessão anterior é a questão das portas. As portas, são, em termos de simbologia, são muito importantes nesse filme. Eu citei aquela sequência das portas, né, na Marca da Maldade, e aqui as portas aparecem o tempo todo. Inclusive na abertura do filme, que tem uma animação interessante, feita com pins. Eu não sei se vocês já viram às vezes você tem uma estrutura de madeira com um monte de pinos. Então você punha a mão assim, os pinos eram empurrados para cima, então você ficava o desenho da mão. Se você fizesse no rosto, você conseguia desenhar. A animação no início do filme é feita dessa maneira, quer dizer, o sujeito vai lá puxando os pinos e fotografa aquilo ali. Né? Então eu vou, né, chamar a atenção sobre alguns desses detalhes no decorrer do filme. Então isso aí, bom, né? Acho que se alguém quiser dar uma... alguma questão anterior, antes de... Então, podemos começar. Before the law, there stands a God. A man comes from the country, begging admittance to the law. But the God cannot admit him. Can he hope to enter at a later time? That is possible, says the God. The man tries to peer through the entrance. He had been taught that the law should be accessible to every man. Do not attempt to enter without my permission, says the God. I am very...
Bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Oi. A Romy Schneider é a que fez aquela moça que ficava perdendo o final lá? Romy Schneider é a enfermeira. Ah, sim. A Joan Morrow é a vizinha. Ela fez a Cici, né? Sim, Romy Schneider só ficou famosa por causa da Cici. Tem vários, né? Cici é imperatriz, tem várias. E tem a esposa do... Ele não cita aí porque ela faz um papel menor, mas a terceira esposa do Orson Welles, que é aquela que trabalhou no Grilhões do passado, também tem uma participação nesse filme. Curiosamente, duas atrizes que nós vimos no Grilhões do passado, que eram aquelas duas atrizes que foram substituídas na versão espanhola. Uma que faz a baronesa também trabalha nesse filme, e a que faz a Sofia, que é aquela mulher que ele persegue e tenta descobrir onde está vivendo, que é uma atriz grega que faz. O nome dela estão nos créditos, mas ela foi cortada no filme, quer dizer, ela era para fazer a cientista que iria fornecer a informação no computador que ele estava fadado à morte. Né? O final é totalmente diferente do livro. Né? Se tiver curiosidade. E aí eu acho que é sempre uma questão interessante da gente se colocar, quer dizer, é evidente que o Orson Welles não é um tapado que não sabe interpretar e ler o livro, quer dizer, né? E se ele faz opções diferentes daquela que o livro trabalha, qual é a razão disso? Quer dizer, a gente pode até concordar ou discordar. Né? Várias das críticas que ele recebeu foi em função, né, dessas liberdades que ele tomou. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de algumas delas. Então, aquela parábola que a gente vê no início, na forma de animação, ela está no livro, mas ela aparece no final, no momento da catedral. Né? Ela não aparece logo no início. Então, o Welles construiu uma série de cenários surreais na velha, né, estação d'Orsay. Deixa eu ver o que mais. Então, né, o Welles introduziu um computador, ele amplificou a paranoia sexual, né, do Sr. K, mudando até, né, a profissão da vizinha, que não era dançarina no conto original, e colocou um monte de garotas, né, gritando em determinada parte do filme. Então é evidente que tem um subtexto sexual ali na figura do Sr. K, né, um pouco diferente também, né, do que se espera, né, quando você lê o livro. E, aliás, deixa eu ver se eu acho aqui uma entrevista que foi feita. Primeiro, né, ele disse que o personagem do Sr. K, né, o Orson Welles, está dizendo, no filme, ele não se deteriora, né, e ele não se rende no final. Que é uma diferença gritante, porque no fundo o livro, o cerne do livro é que essa figura que você não tem nenhuma informação básica, né, quer dizer, mas e ele não tem a menor noção do que ele está acusado, e ele vai definhando sobre o peso daquela acusação e daquele processo que ele não tem nenhum controle, não sabe nada a respeito. Aqui é diferente, quer dizer, no início ele parece ter um discurso tão, né, tão inseguro que ele parece reconhecer que ele pode ter uma culpa que ele não sabe qual é, mas ele pode ter culpa, quer dizer. E à medida que as coisas continuam, ele
aparentemente fica mais forte em relação ao destino dele. Quer dizer, ele não é morto com uma banana de dinamite no livro. Né? Então, e ele não tem aquele discurso também. Acho que no livro ele termina dizendo, olha, que eu estou morrendo como um cachorro. Quer dizer, é uma frase muito mais... Né? E aqui não, aqui ele grita contra os dois carrascos. Então tem uma série de diferenças em relação ao livro, que na época, né, ele é contestado. Aqui, por exemplo, ele fala, o sujeito pergunta, mas o Sr. K é morto no livro. Sim, ele é morto no final. Ele é morto no nosso filme. Mas porque eu temia que o Sr. K pudesse ter o destino de qualquer homem na audiência, eu tive coragem suficiente para mudar o final, de modo que ele não se rendesse. Ele é morto como qualquer um, seria morto, mas quando ele é executado, no livro ele grita, como um cachorro, vocês estão me matando. Na minha versão, ele ri na face dos carrascos, porque eles não têm capacidade de matá-lo, eles não conseguem matá-lo. Né? Então, nessa entrevista, e ele fala dessa questão quando é perguntado de você alterar uma obra de arte, e ele fala, olha, é outra coisa, quer dizer, não é a versão do livro, eu não estou fazendo um livro, eu estou fazendo baseado, acho que o termo que ele usa não é nem baseado, quer dizer, influenciado pelas ideias do livro, mas eu preciso passar a minha visão, mesmo porque o livro é da década de 20, quer dizer, na época faziam 40 anos. Ele falou, olha, às vezes é preciso repensar ou questionar o filme, o livro. Então aquilo ali não é... Nós estamos vendo, não estamos lendo o processo do Kafka, nós estamos vendo o filme do Orson Welles baseado no Kafka. Né? Então ele se defende dessa crítica. Deixa eu ver se eu acho uma outra coisa que ele fala mas, por exemplo, a crítica que ele recebe a respeito da figura do ator, acho que eu tenho aqui, o Elber fala sobre isso. Então ele fala, é uma crítica do Roger Ebert, que é um crítico americano famoso. A estrela do filme do Orson Welles, Anthony Perkins, e ele está comparando na época, que é interessante, uma outra versão do processo. Né? Então ele está comparando com outro ator, que é o Kyle MacLachlan, que é o ator do Twin Peaks, trabalha nessa versão. Então ele disse que o Anthony Perkins é muito melhor. Perkins projeta um tipo de homem que, uma vez se diga que ele é culpado, olha para o espelho e vê que eles estão provavelmente certos. Ele se mostra agitado, nervoso, cheio de tiques. Wells coloca-o dos cenários mais extraordinários do filme, da história do cinema, uma cidade de
espaços vazios e apartamentos totalmente sem vida, que aparecem como, né, parecem ser como blocos de celas, né, numa prisão. Quando ele vai visitar um arquivo, ele está lotado de papéis, né, de records, registros de todos os tempos, quer dizer, né, registros. Quando ele vai, né, apelar para um famoso advogado, que é o próprio Orson Welles, o advogado, né, o apartamento do advogado está lotado de velas, e de um espaço horizontal interminável, quer dizer, porque tudo aquilo ali ele filmou nessa estação de trem que havia sido fechada, quer dizer, então imagine, o prédio da Luz vai ser fechado, vai ser transformado num museu, para tudo, e você tem todo o prédio da Luz para brincar, quer dizer, então ele construiu todas essas, né, esses cenários, né, maravilhosos. Às vezes é bem perceptível que ele está numa estação de trem, principalmente as janelas, né? Dá para perceber, mas aqueles corredores, quer dizer, e portas, o filme é lotado de portas. Então tem uma questão simbólica com essas portas que é realmente muito interessante. Quer dizer, a gente dá uma repensada quando se vê o filme. E eu acho que é uma experiência interessante reler o livro. Alguém leu o processo e lembra com alguma... Né? Você consegue... Então, deu para notar uma bastante diferença, tem bastante diferença, mas eu acho que assim, ele manteve o cerne da história, que é a desesperança, né? Que é aquela coisa assim, da vida em sociedade, que pelo menos a interpretação que eu fiz do livro do Kafka, né? Que é aquela coisa que a sociedade aliena e você nem sabe por que está sendo alienado, você é conduzido. E para mim o filme foi uma excelente adaptação com as mudanças, porque ele passa isso. É um filme, apesar de salas amplas, é sem horizonte. Ele tem 3, 4 horizontes só, o filme, que mostra cenas abertas. Ainda assim é quando ele está sendo conduzido. Eu acho, ele está sendo levado. Para reforçar um pouco talvez essa sensação, é algo que eu tenho quando eu vejo, quando ele sai daquela cena com os policiais apanhando. Isso. Está naquele quartinho minúsculo, quer dizer, não tem espaço para todas aquelas pessoas, e é extremamente opressivo. Aí ele sai para aquele ambiente gigantesco, que é tão opressivo quanto aquela fábrica. Não, tem centenas de pessoas. Sim. E ele está sozinho. Quer dizer, então assim... Não tem privacidade, ele vai para a sala dele e não tem privacidade nenhuma, quer dizer, todos estão lá. Quer dizer, exatamente. Eu estou agora sentindo a mesma sensação que eu tive quando eu acabei de ler o livro. Eu falei, gente, não tem sentido. A vida em si não tem sentido, essa vida em sociedade. Essa desesperança que ele passa. E ele conseguiu tratar isso muito bem. Então, tem várias diferenças, mas várias. A própria questão mesmo ele não se rendendo, ele se deixa ser conduzido. Não é atrás de uma fábrica, ele é levado para um descampado. Né? Ele não morre como um cachorro, ele morre explodido, mas... ele morre, no final a sociedade consegue dobrá-lo, o tribunal, a situação, né? Dobrá-lo não, vencê-lo, né? Porque ele não se dobra, o do livro se dobra, ele não. Mas a característica... O livro define, né? Nossa, ele vai ficando desesperador, você fica, dá vontade de jogar o livro fora antes de acabar, porque você vai ficando mal junto com ele. Porque você se identifica. E nesse também ele consegue, aí talvez não por causa do Orson Welles, mas por causa do ator, né? Você também se identifica com ele e começa a pensar, gente, mas o que está acontecendo? Né? Que é a mesma sensação do livro. Isso eu achei genial. Eu acho que tem... eu também, né? Eu quando assisti o processo, eu já tinha lido o livro há um certo tempo. Mas também eu não senti nenhuma... eu não lembrava de tantas mudanças, mas depois, né? Mas, por exemplo, eu não tinha notado essa mudança em relação ao personagem. Depois, por exemplo, revendo agora, para mim isso ficou mais claro. Quer dizer, o personagem principal é diferente, né? A essência dele é outra. Mas
Talvez, eu acho que eu tenho essa mesma impressão sua, quer dizer, para mim não enfraquece o principal daquilo que ele quer trabalhar. Então, penso até, no calor da emoção de ter acabado de ver o filme, que se ele fizesse o personagem, o Sr. K, igual do livro, no filme ele ficaria muito mendigo de emoção, ele ficaria muito... No livro funciona. No filme, vendo agora, eu já acho que não funcionaria, você não teria identificação com ele. Talvez, isso é um fraco. Se fosse esse personagem tão pouco... quer dizer... porque o personagem do filme, ele tem emoção, quer dizer, às vezes ele é frágil no início, às vezes ele... Às vezes ele estufa o peito, tem um dinamismo que no livro, eu não sei, talvez... Eu não fiz isso, até reler o livro. Eu também vou reler. Dá vontade de você falar, nossa, desculpa, gente. Mas eu acho que tem... se alguém depois tiver curiosidade de reler de ler o livro ou reler o livro, acho que seria extremamente interessante de fato. Para fazer essa comparação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou marquei, agora eu quero achar. Uma coisa que ele fala aqui. Pergunto para ele. É significante que filmes como O Processo podem agora, porque ele está falando depois do filme, aí depois, é lógico que, como aconteceu com os Wells, à medida que o tempo passou, o número de críticas positivas e de pessoas que gostam do filme aumentam, e aí ele adquire uma certa importância que no primeiro momento talvez ele não tivesse. E aí ele fala, então a pergunta é assim, fazendo essa entrevista muito tempo depois, então, filmes como O Processo podem ser produzidos com grandes orçamentos para audiências de filmes comerciais. Aí o Wells responde, isso é maravilhoso e é extremamente esperançoso. Eu sinto que todos os tipos de assuntos difíceis podem ser feitos nos filmes mainstream, os filmes principais, os filmes nos dias de hoje. E eles estão sendo bem feitos. E as pessoas estão vendo, estão indo ver esses filmes. A gente já está falando na década de 60, com o surgimento dos cinemas novos. Então ele cita Hiroshima Mon Amour, que tem uma construção totalmente mais radical. Quer dizer, esse é um filme difícil, quer dizer, eu acho que é um filme porque às vezes algumas coisas ficam difíceis de serem compreendidas no primeiro momento, que eu acho que tem tudo a ver com esse clima paranoico. Mas, por exemplo, um filme como Hiroshima Mon Amour e O Ano Passado em Marimbá, é um filme difícil, porque é um filme que a busca de você obter uma linha que conduza a história não faz o menor sentido. O filme é totalmente não linear, totalmente abstrato, e eram filmes que estavam sendo feitos, pelo menos na Europa. E mesmo nos Estados Unidos, você vai começar a ter... Se a gente olha, um filme que fez muito sucesso no cinema americano quando foi lançado, e que era um filme B, que é um filme produzido com um orçamento muito baixo, era O Sem Destino, que é um filme dos motoqueiros e Easy Rider. E é um filme que se você tem momentos que são totalmente lisérgicos, que são incompreensíveis. E não é que são incompreensíveis porque não tem a menor pretensão em serem entendidos, porque é uma viagem no LSD, quer dizer, as pessoas estão tendo... Não existe uma ideia por trás necessariamente. Quer dizer, você pode até construir ou defender ideias em função
do que você está vendo, mas aquilo não foi construído com essa intenção. E eram filmes que fizeram muito sucesso comercial, quer dizer, então no final da década de 60 e início da década de 70, existia, né, uma percepção de que as pessoas estavam preparadas para um tipo de cinema mais experimental e menos convencional, que eu acho que é esse caso aqui. Talvez dos filmes que nós vimos, né, e nós discutimos várias vezes isso, às vezes alguns filmes, né, do Orson Welles são confusos. Primeiro porque, né, em parte porque fazia parte do gênero, né? A gente discutiu que o gênero do filme noir tinha essa característica, porque os filmes eram feitos a toque de caixa, com o roteiro sendo feito à medida que o filme estava sendo filmado, então os filmes ficavam com falhas, ficavam com buracos na história que às vezes só conseguiam ser devidamente compreensíveis se aparecesse a figura do narrador em off. Então o narrador em off aparecia porque o filme estava muito confuso, então precisava ter alguém para contar toda a história. Né? Então isso, né, estava presente nos filmes do Orson Welles. Também acontecia nos filmes do Orson Welles o fato de que a concepção original dele era totalmente mudada na hora da edição. A edição, os editores e os estúdios mutilavam totalmente o conceito original, então o filme era reeditado, cenas eram inseridas, então mudava totalmente a concepção original que ele havia pensado. Aqui, né, sofre-se menos o efeito disso, mas teria muito a ver com a complexidade do filme mesmo. Quer dizer, o teor, a maneira que você vai lidar com aqueles signos, né, o que são aquelas mulheres, né, o que é o pintor cercado naqueles olhares, né, qual é a interpretação possível daquilo. Isso vai depender muito da leitura individual. Quer dizer, né, você pode. Uma questão que se coloca para mim, eu acho que é evidente que tem um lado sexual desde o início do filme muito mais intenso que tem no livro, né, e é reforçado pela escolha do diretor, porque o Anthony Perkins não é um ator qualquer. Se você contrata o Leonard Nimoy, você sabe que você está levando o Spock para o seu filme. Se você contrata, naquela época, né, o Anthony Perkins, você está levando o Norman Bates do Psicose, o homem o assassino que se tira a mãe do túmulo, se veste como a mãe e mata as pessoas. Né? Então essa figura, e o próprio ator do Anthony Perkins tinha esse lado de ter uma homossexualidade enrustida e não declarada. Quando ele leva isso, ele está levando esse aspecto. Né? E isso gerou algumas críticas no momento do filme, porque para algumas pessoas, a figura independente das críticas já começaram independente das pessoas terem assistido, quando o Anthony Perkins foi descarado como ator, porque existia essa imagem da figura do Sr. K ser essa coisa meio amorfa, quer dizer, você não tinha nenhuma leitura inicial sobre ele. Né? Então, a leitura que a gente vai construindo desse personagem é em função da perseguição que se abate sobre ele. Aqui não, aqui a gente pode, talvez tenha, o personagem existe, quer dizer, ele carrega uma informação durante o filme e anterior ao filme em função do que se criou em cima da figura desse ator. Aparentemente o Orson Welles estava consciente disso, quer dizer, ele queria explorar essa questão sexual, quer dizer, essa questão dele, né, ele tem um travo ali em relação às figuras femininas que estão sempre assediando. Né? Eu não lembro no livro, isso não é. Isso não é de forma nenhuma. Então, tem uma questão a ser estudada ou elaborada ali. Quer dizer, qual era o que ele
de repente quer trabalhar com isso, né? Que pode ser uma questão mesmo da paranoia, quer dizer, de você ser, você está num ambiente em que não se espera ou não é permitido, né, que o sujeito se revele, saia do armário e de repente, né, essa sensação da culpa vai sendo colocada, porque ele não sabe, quer dizer, existe ele é culpado de alguma coisa e ele acha que ele é culpado. Ele não sabe do quê. E aí talvez seja o grande sacada do Orson Welles, porque talvez todos nós sejamos culpados de alguma coisa. A gente carrega a culpa a todo momento. Quer dizer, a gente às vezes nem sabe por quê. Acho que o Nietzsche tinha uma frase que ele dizia que nós somos miseráveis, ou pandugos, mesquinhos até no pecado. A gente às vezes se compadece tanto dos nossos pecados e são tão, a gente for pensar comparado com os reais pecados, né, são tão pequenos. Então eu acho que talvez tenha esse dado de tornar um personagem mais humano, né? Mas não sei, é algo que pode ser pensado ou estudado em relação a esse filme, né? Tem esse detalhe. Então, o Anthony Perkins, e aí é legal com o filme anterior, né? Porque a gente começou, né? O Psicose é meio influenciado pelo filme anterior do Orson Welles, aquela figura daquela mulher no motel sozinha, com aquele, né, com aquele sujeito meio estranho. Aí você tem a figura do Norman Bates, agora, e depois, né, do Norman Bates aparece no filme, próximo filme do Orson Welles, depois com a Marca da Maldade. Aí vai fazer o processo. E é um filme que ele teve liberdade para escolher, quer dizer, o produtor falou, escolhe o que você quiser, então não foi uma imposição. Na carreira do Orson Welles, vários filmes surgiram com uma imposição, né? Eu até comentei que a Dama de Xangai, ele olhou uma mulher do lado ali, que estava lendo um livro no teatro, e falou, tem esse livro que diz que é muito bom, as pessoas estão lendo, se vocês quiserem eu faço uma versão, e nem tinha lido o livro, né? Então, nesse caso, não. Acho que a primeira versão de uma obra do Kafka. É interessante também ver, né? Acho que o Soderbergh também fez uma versão, acho que talvez seria interessante rever. Mas a versão, por exemplo, que o Ebert, né, cita, que é uma versão do David Jones, e até, olha, o roteiro é de um grande escritor, né, que é o Harold Pinter, mas ele não é muito generoso com essa versão, não, né? Então ele fala dessa, né, ele até recomenda que as pessoas assistam essa versão que estava sendo lançada, comparar com a do Welles, e também rever o livro. Então, ele fala, e no final ele conclui, né, meditar sobre as diferenças entre as três versões. E você vai descobrir, né, insights das diferenças entre, né, arte e quando você fala, né, com as mãos, estou falando um tipo de arte, mas ele está colocando uma coisa menor, que é você fazer artesanato, mais ou menos assim. E a diferença entre uma loucura inspirada e uma mera indignação, né? Então acho que tem, né, uma série de pontos interessantes a serem trabalhados com esse filme. Eu acho que esse filme, eu não sei se essas coisas, se vocês notaram se essa dimensão sexual chamou a atenção ou não, vocês tiveram alguma... mas desde o começo, para ver que não, embutido. Você teve isso? Assim. E é uma coisa que acompanhou, bom, no
Psicose tem isso, né? Tem até um termo, né, que é garotinho da mamãe. Eles falam isso o tempo todo, que é o sujeito que é criado pela mãe e tem dificuldade de... Né, é um termo que se usa... E sempre por Anthony Perkins, ele sempre ficou marcado com isso. E foi uma dificuldade na carreira dele, porque ele não queria fazer nenhuma das continuações do Psicose. Mas chegou uma hora que não tinha mais... Chega uma hora que você não recebe mais ofertas, então foi obrigado a fazer o Psicose 2, Psicose 3, cada vez pior. Né? O Psicose, ele fala que a melhor companhia do homem é a mãe. Né? Tem isso, tem essa... Então, e isso marcou muito. Então, quando ele é escolhido aqui, e ele é um ator muito bom, Anthony Perkins, porque ele vai, eu acho que é impressionante, quer dizer, ele vai do início, ele tem essa insegurança de quem é pego no meio da noite, e de repente fala, putz, será que eu fiz alguma coisa mesmo? No início ele parece estar inseguro, a ponto de realmente ele ter cometido algo, quer dizer, ele parece que está escondendo alguma coisa. Ele parece estar tão nervoso que ele está escondendo. E depois ele vai mudando, quer dizer, depois ele vai tomando uma postura diferente, quer dizer, então entra por esse lado. Não sei, tem... eu acho que é o filme mais difícil, né? Às vezes a gente para, né? Será que eu estou interpretando é isso mesmo? Será que isso aqui necessariamente tem uma interpretação? Né? A sequência dele com o advogado, né? A gente pode pensar muito a respeito dessa questão do né? De como a gente pensa as leis, né? Como a gente pensa a justiça. Que independente de qual é a opinião que a gente possa ter, é algo muito presente no atual momento que nós estamos vivendo. Quer dizer que, de um lado, você pode achar que a justiça finalmente está ocorrendo no país, ou a justiça está sendo extremamente injusta e enviesada. Né? Aqui essa questão é colocada o tempo todo. Quer dizer, a grande manipulação do poder está em que as pessoas não sabem como lidar com a acusação. A acusação não é nunca explicitada, nunca... eu acho que essas sequências do Bloch com o cachorrinho perto do Orson Welles ali são muito fortes. Quer dizer, aquele sujeito que ele depende, e a ideia parece que é essa, né? Que aqui no Brasil, o Orson Welles não poderia, se fosse brasileiro, não poderia ter feito esse filme. Que essa ideia de que o cara inocente não conseguir provar a sua inocência deve ser extremamente aflitivo. Então, a ideia dos julgamentos que nunca terminam, e você sempre tem a culpa, quer dizer, o pintor no final fala, olha, você pode, tem duas maneiras, o definitivo, o compulsório. Aqui no Brasil a gente usa, tem vários políticos, né, ou pessoas que cometeram crimes que usam o tempo todo, né, que estão sempre postergando, os julgamentos nunca terminam, elas nunca são presas, elas nunca são... passam 30 anos, aí o cara tem 70 anos, não pode ser mais, depois de 70 anos, você não pode prender. Aqui não, aqui é o contrário. O sujeito, o fato dele não ter uma finalização por aquilo gera uma crise insuportável. Eu acho que é um filme interessante para a gente abrir discussões em relação a como é que a gente pensa sobre justiça, sobre essa questão dos advogados. E o próprio jeito que ele trata, que no livro ele cita muito a imaterialidade dos juízes. Né? No livro isso é muito marcado assim, você nunca vê um juiz, você não consegue chegar na sala de um juiz, é absurdo, nem os grandes advogados, quando muito conseguem. E aí ele eu estava pensando como ele ia tratar isso no filme, assim, você só vê o juiz em quadro e o único que você vê ele está longe na sala, no quarto do advogado, e ele passa. Você não tem, assim, uma coisa etérea, quase um fantasma o juiz. Não tem. Né? E ele sempre com aquelas roupas nos quadros, né? Fala, não, ele é até pequeno. Você imagina, uma fantasia o juiz, né? E tudo gira em torno deles, né? A mulher ali, quer dizer... Não, o próprio personagem do Wells, né, o advogado, sim, até ele mesmo sendo um advogado ainda gira em torno de mesmo amigo, juiz.
Não é muito legal o jeito que ele tratou visualmente isso. É que aquele quadro que você em todo lugar é o mesmo quadro, mas ele vai sempre correndo. Né? Que é a imaterialidade, né? Assim, uma entidade praticamente o juiz, né? Então, muito legal. Em relação ao que vocês já tinham visto antes, quer dizer, o que vocês acharam? Decepcionou? Agradou? Era isso ou não? Causou um choque? Melhores, eu gostei bem mais desse do que pelas imagens, a construção da narrativa. Eu acho que visualmente ele é um filme, como todos os filmes, eu acho que se é uma coisa que a gente pode chegar numa conclusão até agora, é que todos os filmes têm um apreço visual que é muito característico. Quer dizer, eu acho que tem algo que corresponde em termos de conteúdo, mas ele sabe juntar com a forma, que é o desequilíbrio. Né? Os filmes, todos dele têm um desequilíbrio que corresponde na imagem. Quer dizer, os planos são sempre tortos. Né? É uma coisa que eu esqueci de comentar no início. Aquela coisa, ele trabalha muito com a câmera baixa ou câmera alta, e a câmera está assim, sempre. Quer dizer, sempre não, mas muitas vezes ela está assim, torta. A gente vê as linhas, as linhas dos prédios, os pontos de fuga, estão todas tortas em relação à imagem que a gente vê. Isso as cabeças, quando entram nos quadros, elas entram todas meio assim, né? Então é uma construção visual muito diferente. Quer dizer, quando você te olha, está presente em todos os filmes. São certas características. Eu até trouxe, mas esse filme é longo, talvez eu preciso ver os próximos, ou talvez para a última aula, trazer alguns, eu trouxe, mas não vai dar tempo de passar, alguns filmes que nós também encontramos esses, né, eu ia passar um trechinho da Greve, da Eisenstein, um trechinho do Ou e Maldição, Ou e Maldição, do Blanco, bom, e um trechinho também da Regra do Jogo, né, do Jean Renoir, também tem essa estrutura da plano-sequência, de usar os espelhos, de fazer o menor número possível de cortes, né, da câmera se movimentar, os atores se movimentar, que a Regra do Jogo é um dos filmes que também está na lista dos 5 melhores filmes de todos os tempos. As pessoas ficam... Né. Esse filme, o Cidadão Kane recentemente tem perdido um pouco do posto dele eu acho bem compreensível, eu fico um pouco indignado com isso, com o Vértigo do Hitchcock. Então, em algumas listas já começa a aparecer o Vértigo, o corpo que cai na frente do Cidadão Kane. E tem uma estrutura muito parecida com isso, né? Aquela coisa de você começa com um plano aberto e fechando e se aproxima da janela, né? Sim. O Cidadão Kane começa também. Tem, mas a carreira dos dois tem algo muito próximo, muito comum. Né? Nós fizemos uma pequena brincadeira aqui, na aula passada, mas você pode notar, em parte, porque de certa forma eles têm uma influência germânica muito grande, embora um seja americano, que são os filmes alemães. Né? Se você olha os filmes alemães, no caso específico do Hitchcock, isso é muito claro, quer dizer, primeiros, que ele começa fazendo filmes mudos. Então, os filmes mudos dele, e alguns deles são muito parecidos com os filmes expressionistas alemães. E o Orson Welles tem também. Né? Aqueles interiores é uma mistura do expressionismo alemão com o Eisenstein e as formas geométricas do Eisenstein. Se você juntar as duas coisas, dá mais ou menos visualmente essa imagem suja, carregada, né, desses prédios, das casas, né, com exceção do apartamento do Sr. K, todos os outros quartos, todas as outras locações são extremamente poluídas. A gente vê muita coisa, tem muita coisa, muito detalhe, muito, né, isso é uma coisa até angustiante. Eu fico imaginando a produção desse filme aí. Mesmo porque sem dinheiro. Porque a parte do filme, quando ele volta para a França, ele achou, né, essa
essa estação de trem disponível, ele fez com o dinheiro dele. Ele fez com o dinheiro. Eu acho que eu comentei com vocês, né? O Macbeth, ele e outro ator que pensaram conceitualmente, lógico, eles não foram lá martelar, mas eles pensaram conceitualmente toda a parte visual dos cenários, a concepção, né, do filme. E o filme, eu acho, quer dizer, ele é extremamente pobre, mas eu não percebo isso. Eu acho o filme muito bem. É lógico que ele usa truques, né, para mostrar a pobreza, tudo está sempre com névoa. Mas está lá, quer dizer, a névoa esconde a fragilidade do orçamento, mas aquilo que é, né? Aí usa caverna. Fazer caverna é mais fácil, mas tudo encaixa muito bem. Então, eu acho que tem essas sacadas, quer dizer, eu acho que essa sutileza que justifica a gente estar fazendo esse encontro aqui no sábado à noite. Tem que ter algo que diferencie para que a gente possa estar engajado nesse projeto. Qual o filme do Godard que ele pincelou um plano? Tem umas coisas que são muito parecidas. Em algumas coisas, por exemplo, o Alphaville tem muito disso, essa coisa dos movimentos, de movimento. Tem uma cena no quarto, lembra muito. Porque a gente nota nos filmes dele, por exemplo, nesse daqui, como é um plano sequência, né, ele não vai cortar, então as pessoas andam do lado, voltam, a câmera se afasta, às vezes a câmera sai, aí os personagens acompanham a câmera. Então o Godard faz isso muito no Alphaville e também no Desprezo. O Desprezo é aquele que tem o Fritz Lang? Sim, e que tem a Brigitte Bardot. Então, o início do filme é muito parecido com o final, porque ele também narra os créditos, né? Mas você lembra que nós vimos, então, isso que nós vimos em outro filme dele? Que ele narra, eu acho que foi o Soberba, não foi o Soberba? Soberba. No Soberba ele narra, no final, ele narra os créditos. Não, deixa eu ver. Não. O Soberba tem a lista com a foto das pessoas e ele narrando. Mas tem um desses filmes, ele narra o crédito final. Agora eu não lembro qual deles. Não é o Soberba? Qual é? Ele narra, ele tem isso de apresentar, que é uma coisa comum. Quer dizer, então, o crédito é sonoro. No início do filme, só que aí está no início, né? Bem no início. Bem no início, que você tem então, quer dizer, ele tem algumas dessas cenas aí, por exemplo, quando ele está andando, acompanhando aquela mulher que está carregando a mala daqueles prédios, daquele descampado, lembra, por exemplo, os filmes italianos do neorrealismo. Oi? Eu lembrei disso mesmo. Porque os filmes italianos do neorrealismo eram muito comuns esses prédios, porque a Itália foi toda destruída, então tinha que construir casa. Então, construía essas casas, aqueles prédios, no meio do nada, que é sobrado, e as pessoas vão caminhando nesses prédios, aquele prédio e aquela vegetação rasteira. Então tem muito disso. Quer dizer, então, a gente começa, eu acho que, de certa forma, o Orson Welles ele vai antecipando aquilo que vai começar na década de 60, os novos cinemas, e o neorrealismo também, porque o neorrealismo também é um passo para esses novos cinemas. Então ele está, os franceses, e aqui no Brasil também, quer dizer, o tempo todo. Quer dizer, a referência que eles têm são esses caras, é o Orson Welles, é o Renoir, que também usava essa coisa da câmera se movimentar, os atores se movimentarem, e você evitar o corte. O Hitchcock, quer dizer, o John Ford, eles vão buscando esses caras que não tinham reconhecimento tão grande nos Estados Unidos. Em parte pela questão da cultura do produtor, quer dizer, o diretor não era, o diretor não funcionava mais. Mas a gente sabe que esses caras não eram, né? Esses caras, além de diretores, eles eram produtores dos próprios filmes. E vão descobrir muitos outros diretores que não eram nem pensava que tivesse alguma validade, mas faziam filmes bestos, filmes de orçamento, que passavam nas matinês. Cat People, por exemplo, a Maldição do Sangue da Pantera, do Jacques Tourneur. Nossa, que também
É um filme extremamente inteligente, um filme feito B, um filme sem dinheiro, nossa, um filme de terror que ele não mostra nada, está tudo subentendido, tudo. Então é um filme extremamente fino. Né? E eu acho que dentro dos Estados Unidos é um filme B, é um filme feito, não tem muita importância, quer dizer, a teoria do autor começa aqui, né? Não começa na França, nessa época. Você tem um autor, você tem uma. Mesmo cinema americano, isso não era nem cogitado. O produtor, o cara que fazia os filmes, às vezes o produtor nem aparecia o nome dele direito. Ele controlava vários filmes ao mesmo tempo. Então, eu acho que tem essa questão também. Né? Mas, de qualquer forma, né, finalizando esse. Aqui é o caminho que ele vai começar a trilhar. Nos Estados Unidos dele, a carreira dele não vai, não é possível, ele não consegue. Né? E ele vai trabalhar assim na França, porque ainda consegue ter alguma influência. E a gente nota, não é só, não, o Woody Allen passa por isso também. O Woody Allen começou a fazer filmes fora, não conseguia ter mais espaço. É o Woody Allen, né? É um cara do jeito que você sabe que vai ter um nicho, que você vai ter, quando você lançar um filme dele, pode ser que não faça um grande estouro em termos de bilheteria dentro dos Estados Unidos, mas vai pingar no mundo inteiro. Então você vai exibindo, mas aí tá, é um retorno que demora a chegar, então as pessoas não investem, quer dizer, dentro do cinema americano. Por isso que ele vai fazer filmes em no país que der a condição para ele vai lá e faz um filme na cidade. A maneira dele ainda conseguir. Mas mesmo assim, quando ele volta, só que faz ele até concorreu ao Oscar, que ao contrário do Orson Welles, o Woody Allen é reconhecido ali pela academia. O Orson Welles nunca foi, sempre foi desprezado pela academia. Não sei, alguma outra questão? Semana que vem nós não temos, né, Lincoln? Deixa eu só confirmar isso, mas não, né? Não. Semana que vem tem o aniversário de Santo André, então dia 9 não tem nada, no dia 16 tem o Falstaff, outra adaptação do Shakespeare. Então no dia 16 voltamos a nos encontrar, obrigado pela paciência. E é isso, então, ó. Não é uma leitura muito, né? Acho que é interessante, acho que vale a pena, né? Pegar uma semana dessa leitura e para ver o filme de novo. Obrigadão, Milton.